Olá, pessoal. Vamos começar falando aqui, né, associando o gráfico da função cosseno com o círculo trigonométrico, que eu deveria ter colocado no outro vídeo e acabei esquecendo, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. De acordo que você vai aumentando, tá, o ângulo no primeiro quadrante, o seu gráfico vai sendo construído. E a gente percebe aqui que no primeiro quadrante essa função é decrescente, olha só. Então, os valores do cosseno vão diminuindo. Quando chega em 90, esses valores continuam, olha só, diminuindo. E a função, ela volta, né, a crescer no terceiro quadrante, observa? Até chegar em 2π. E aí sim a minha função está completa, tá? Em todo eixo real. Observa aqui, ó, que eu estou aumentando, já estou em 1110 graus, ou seja, já deu várias voltas no ciclo trigonométrico, então o gráfico vai fazendo várias cópias da função cosseno de x original. E não importa qual seja o sentido, né? Tá aqui, ó, gráfico do cosseno inteiro. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a configuração associando ciclo trigonométrico ao plano cartesiano. Agora sim, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo aqui, esboçar o gráfico da função y igual a 2 cosseno de x. Primeiro, vamos atribuir valores conhecidos, né? E fáceis, são os extremos. 0 grau, 90, 180, 270 e, por fim, 2π. Substitui na função. 2 vezes cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. E 1 vezes 2, 2. 2 vezes cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. E 2 vezes 0 é 0. 2 vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes cosseno, vou colocar aqui em cima, 2 vezes cosseno de 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Vezes 2, 0. E, por fim, 2 vezes cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1. E 2 vezes 1, 2. Com isso, a gente já tem os pares ordenados para poder estar traçando, tá? Em vez, pessoal, de deixar fazer o quadriculado, eu já montei o plano cartesiano aqui, tá certo? Então, vamos ver como é que fica, então. Primeiro ponto que vocês têm que marcar é esse aqui, ó. 0 no x e 2 no y. Então, 0 e 2 vai ser aonde? Aqui em cima. Esse é o nosso primeiro ponto. Preciso marcar 90 graus no x, esse é o primeiro valor do par ordenado, e 0. Então, vai ficar aqui em cima de π sobre 2. O próximo par ordenado vai ser 180 graus, né? π. Com quem? Com menos 2. Então, 180 e menos 2 vai estar aqui embaixo. E por fim aqui, ó, quase terminando, 3π sobre 2 e 0. Então, o ponto está em cima do eixo x, em cima de 3π sobre 2. E agora, 2π e 2. Então, esse ponto está aqui em cima. Feito isso, pessoal, só traçar o seu gráfico, tá? Deixa eu alterar aqui a cor e traçar esse gráfico. Vai ficar mais ou menos assim. Tá aí o gráfico da função cosseno, tá certo? Tá. O que a gente tem de características dessa função? Pessoal, toda vez que vocês construírem gráfico de função, coloque esses dados. Do que você está falando? Domínio, imagem e período, tá? Sempre tem que colocar. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todos os reais. Todos os reais, tranquilo? Qual é a imagem dessa função? Ou seja, seu gráfico vai de onde até onde em relação ao eixo y? De menos 2 até 2. Professora, por que não foi de menos 1 até 1? Por conta desse 2 aqui, ó, pessoal, tá? Então, ele amplia o seu gráfico, tá? Vou falar disso na aula de sexta-feira, tá? É como se ele esticasse seu gráfico, tá? Na aula de sexta-feira, eu vou falar desses parâmetros, o que acontece com o gráfico, ok? E, por fim, qual é o período? Eu falei para vocês que o período pode ser, né? Você tem várias maneiras de encontrar, mas o período pode ser o último ponto do seu gráfico, ou seja, 2π, ou você ainda pode usar a fórmula. Período é igual a 2π sobre módulo de c. C é quem acompanha o x, né? Então, quem está acompanhando o x aqui é 1. Então, pela fórmula, você consegue perceber que o período é 2π dividido por 1. Então, nosso período vale 2π, ok? Próximo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2, pessoal. Esboçar o gráfico da função 3 cosseno de 2x. Assim como eu disse lá no gráfico do seno, né? Quando o seu ângulo não está no formato mais simples, isso aqui vai modificar o quê? O período. Então, sugestão, primeira coisa a fazer é encontrar o período dessa função. Período
é igual a 2π sobre módulo de C, ou seja, de quem está acompanhando o x, que nesse caso aqui, ó, é o 2. Então, ficou 2π dividido por 2, que é π. O que significa que a sua curva de cosseno vai estar completa muito antes de chegar em 2π. Quando chegar em π, já tá feito o gráfico, tá certo? Então, a gente já sabe que vai parar aqui, ó, em π. Vai passar aí o seu gráfico, tá certo? Então, e o que eu vou fazer aqui mais? Eu disse também, lá no exercício da função seno, né, que a gente tem que usar os valores adequados, né? Então, use os conhecidos, que variam entre 1 e menos 1. E aonde que você vai colocar esses valores, tá? Aqui, ó, na coluna de 2x, eu até deixei em destaque em vermelho. Por quê? São os cossenos, no caso, que a gente conhece, porque observa que você está querendo cosseno de 2x. Então, você tem que usar ângulos que você conhece. Então, nós vamos usar 0, 90, 180, 3π sobre 2 e 2π, que são ângulos que nós conhecemos, ok? Feito isso, vamos substituir os valores na função. Então, eu tenho aqui 3 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Então, você já pode atribuir o valor aqui, ok? Próximo, você tem aqui 3 cosseno de 90. O cosseno de 90 é 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. Vezes 3, menos 3. 3 vezes cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Vezes 3, 0. Ok? E por fim, 3 vezes cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. E 1 vezes 3, 3. Professora, já pode traçar o gráfico nesse formato? Não. Está faltando encontrar, pessoal, aqui o valor de x. E como eu disse para vocês, são os pontos que a gente vai marcar no eixo, tá? Então, você vai fazer assim, o seguinte cálculo. Vou fazer aqui do lado e depois eu vou apagar. Observa que nessa primeira linha, eu estou afirmando que 2x vale 0. Então, você vai escrever que 2x é igual a 0. X é igual a 0 dividido por 2. Logo, x vale 0. Então, 0. Ok? Próximo cálculo. Você está dizendo que 2x é igual a π sobre 2. Só que eu só quero esse x. Eu vou tirar esse 2 aí, vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho π sobre 4. Tranquilo? Então, vou marcar aqui, ó, π sobre 4. Vou escrever melhor aqui. π sobre 4. Ok, gente? Próximo. Nessa próxima linha, ó, eu estou dizendo que 2x vale π. Mas eu só quero x, então eu quero π sobre 2. Próxima linha, eu estou dizendo que 2x vale 3π sobre 2. Então, 2x é igual a 3π sobre 2. X é igual a 3π dividido sobre 2, esqueci, sobre 4, que ele vai passar para o outro lado multiplicando. 3π sobre 4. Ok, pessoal? E agora, no último, eu preciso de 2π, né? 2x agora vale 2π. Então, nosso x vai valer somente π. Esse é um caminho, tá, pessoal, para você encontrar os valores, tá? Mas não é o único, tem outras maneiras. Qual seria essa outra maneira, professora? Seguinte, calcula o período. E a gente já fez isso. Nosso período vale π. Divide por 4, por quê? São a quantidade de espaços. Se o nosso período tivesse dado 2π, você ainda ia dividir por 4, só que você ia simplificar e ia dar π sobre 2, ok? Não é o caso dessa questão. Nosso período a gente já calculou e é π. Pega, divide isso por 4, que são os espaços entre os quadrantes. Próximo passo. Com isso, você já descobriu 2 pontos, tá? Da sua tabelinha aqui, ó. Você já descobriu. Feito isso, você vai acrescentando π sobre 4 em todo valor até chegar no período. Como assim? Soma π sobre 4 mais π sobre 4. Então, eu tenho 4, 2π aqui em cima, simplifico, então, π sobre 2. Depois, você vai pegar esse π sobre 2, colocar aqui π sobre 2 e somar com π sobre 4. E você vai somando, vai descobrir que vai dar 3π sobre 4. E depois π sobre 2. Então, essa é outra forma de você estar calculando, tá? Então, fica a seu critério aí para encontrar. E fazendo dessa forma, você não precisa fazer tabela. Tranquilo? Feito isso, pessoal, só traçar o gráfico. Então, vou colocar aqui em destaque os pares ordenados para não haver confusão. Primeiro par ordenado que a gente vai marcar é 0 e 3. 0 no x, 3 no y. O segundo
vai ser π sobre 4 e 0. O outro, π sobre 2 e menos 3. Depois, nós vamos marcar 3π sobre 4 e 0. E, por fim, nós vamos marcar π e 3. Esses são os pares ordenados. Então, vamos lá. 0 no x e 3 no y, tá aqui em cima. Π sobre 4. Como é que eu faço, professora, para achar π sobre 4? Pessoal, π sobre 4 é metade de π sobre 2, então fica bem aqui no meio, ó. Então, π sobre 4 tá bem aqui. Então, esse é o segundo ponto que você tem que marcar, ok? Depois, você vai marcar 3π sobre 2 e menos 3. Tá bem aqui embaixo. Depois, você vai marcar 3π sobre 4. Tá na metade do quadrante, ó. Então, 3π sobre 4. Vou colocar aqui em cima. E, por fim, você vai ter que marcar π e 3, que tá bem aqui. Feito isso, só traçar o gráfico. Então, olha só a curva aqui, ó. Observa que essa curva do cosseno, ela tá mais achatada, né? Por quê, gente? Porque nosso período está alterado. Então, esse ficou o gráfico do cosseno, tá certo? Gráfico do cosseno. Só ajeitar aqui para vocês. Pra ficar um pouquinho melhor. Pronto. Esse é o gráfico do cosseno. Observa que a gente não teve que chegar em 2π para poder concluir isso daí. Tá certo? Não precisamos chegar no 2π. Quando for fazer 2π, ele já deu mais uma volta, tá? E isso acontece por quê? Por conta desse ângulo aqui, por conta desse 2x, tá certo? Pessoal, domínio da função será todos os reais. Qual é a imagem? Então, o seu gráfico está limitado de onde até onde? De menos 3 até 3, ok? E qual é o período da função? π. Como que você sabe? O último ponto do seu gráfico. O último ponto que você tem que marcar, ó, no x. E, claro, fazendo o cálculo do período. Tá aqui, no destaque. Ok, pessoal? A aula de sexta-feira eu vou falar dos parâmetros e também de questões contextualizadas, tá certo? Então é isso. Façam os exercícios e até mais.